Graça e paz. Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com você nessa manhã, 1 de julho de 2020. Somos desafiados nesse mês com a nova temática que Deus nos permite refletir e pensar sobre a questão da fé. Fé para vencer. Nesse dia que mais nós precisamos de ter fé, né? Devido às circunstâncias nas quais nós estamos vivendo, a fé, ela precisa estar presente na nossa vida. Assim como no mês passado fomos desafiados a pensar numa igreja viva, santa e operosa, agora precisamos pensar nessa igreja que precisa ter fé. E fé para vencer. O nosso texto, nossa divisa, ela se encontra em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz: "E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês." Pensar na questão da fé é algo muito pessoal. Ela depende muito do amadurecimento, da perspectiva de visão que você tem de fé, de credo. A fé é um fenômeno que está presente em todas as religiões, independente de credo. E as pessoas desenvolvem a sua fé através do princípio da sua espiritualidade. E nós, como cristãos, que temos a fé em Cristo Jesus, desenvolvemos a nossa fé baseada na palavra do nosso Deus, daquilo que ela nos ensina, daquilo que ela nos mostra, daquilo que ela então aponta para a nossa espiritualidade. E eu queria pensar exatamente, tenha fé e não medo, porque nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, é natural termos medo. Muitas pessoas não querem sair de casa com medo de pegar a Covid-19. Algumas pessoas já estão sintomáticas, preocupadas que possa haver um agravamento. Sim, mas por que isso nos preocupa? Porque não há um padrão de cura, não há uma vacina que se diga essa vacina é a vacina que vai de fato aí matar esse vírus e que a gente vai ficar tranquilo quanto a isso. Não se tem. É uma incógnita. E isso traz preocupação, medo, é natural. As pessoas dizem: você não é crente? Você tem fé em Deus? Sim. Mas isso faz parte da natureza humana. Então é normal termos esse tipo de sentimento. E os discípulos de Jesus enfrentaram isso. Estavam com Jesus, em certa ocasião do barco, e é o texto que a gente vai ler daqui a pouco. E essa situação narra homens experimentados ao mar, acostumados, eram marinheiros, ver tempestades, mas de repente, subitamente, diante de uma gravidade, a sua fé foram testada ou provada e ao mesmo tempo reprovada por Cristo, porque ele esperava que os seus discípulos tivessem uma atitude completamente diferente. Haja vista que eles vivenciavam momentos com Jesus de cura, e é importante entender de que eles já têm maturidade suficiente para ter uma fé, e na verdade não tinham. Então, se eles que andavam com Jesus viam obras, milagres que Jesus havia feito, e nesse instante ficaram atemorizados, sem saber o que fazer, então o que pensar de nós, homem de pouca fé? O texto é Mateus 4:40, um texto muito pequeno, que diz o seguinte: disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galiléia quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Olha que o texto diz uma grande tempestade. Então, algo que eles não estavam acostumados a vivenciar. Era algo novo naquele momento. A tempestade da vida também é assim, elas são inevitáveis. Já passamos por diversas tempestades da vida, estamos de pé, né? Porque nesse momento a fé, a confiança no Senhor nos ajudou e a gente conseguiu, de fato, chegarmos aonde chegamos. Mas elas são inevitáveis, inesperadas, porque muitas vezes elas acontecem quando nós esperamos e muitas vezes não sabemos como administrar quando essas tempestades chegam diante de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eram marinheiros experientes, mas não souberam administrar naquele momento, tendo o controle do barco, aquela tempestade. Então, os discípulos tentaram em vão superar a força do vento e a fúria do mar, ou seja, tudo aquilo que estava no seu alcance de conhecimento náutico, marítimo, fizeram. Não.
Às vezes, dentro das nossas próprias forças, né? A nossa própria natureza humana, a gente tenta contornar a situação de certas turbulências da vida, mas nada disso adianta. E aí, o barco estava se enchendo de água e os discípulos se empanturando de medo. Era natural, ó, já fizemos de tudo e a água está entrando. E o que incomoda os discípulos é a atitude de Jesus, calmo lá, sereno, na proa do barco, sem dar sinal de nenhuma preocupação. Nesse momento, eles clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? E agora diz assim: poxa, Jesus está aí, vamos lá, ele está nem preocupado. Mas Jesus repreendeu o vento e o mar e disse para os discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não tens fé? Talvez Jesus esperava uma atitude dos seus discípulos mediante aquela situação, né? Que eles clamassem a Deus, que tivesse uma postura completamente diferente daquela que ele estava vendo os seus discípulos tomarem. E muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós tomamos atitudes e posição nas quais Jesus espera que, através da nossa experiência, da nossa maturidade com Ele, que a gente possa então ter. Mas algumas perguntas que eu gostaria, pelo menos 3 perguntas que eu gostaria de fazer com que a gente pudesse refletir nessa manhã. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Porque em determinada situação da vida, nessas tempestades, né, que em vez de outra acontece conosco, porque devemos ter fé e não ter medo. A exemplo de Jesus com seus discípulos, precisamos também aprender com eles. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Jesus havia dito para eles que passariam para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Então, se é Jesus que está dizendo que vamos chegar do outro lado, com certeza vamos chegar. Não sou eu que estou garantindo uma viagem que vamos fazer daqui para tal lugar e tenho certeza de que vamos chegar. É como se chamasse os irmãos, vamos para Jucati, e eu não posso dar certeza se vamos chegar lá e como vamos chegar. Mas com Jesus era diferente. Então era certeza sair de um lado e chegar do outro lado. A tempestade não surpreendeu Jesus, nem pode frustrar suas ordens. Por quê? O destino dos discípulos não era o fundo do mar, mas era outra margem. E eles não entendiam isso. Ele não seria a última viagem deles, né? Mas era necessário passar por aquela situação, passar por aquele momento, passar por aquela adversidade. E é interessante, queridos, que quando Jesus promete, ele cumpre, sabemos disso. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que sua vontade seja feita. Por isso ele olha para o mar e diz: mar, te acalma. Ele olha para o vento e diz: vento, para. Ele vela pela sua vida em cumprir todas as promessas que Deus já fez na tua vida, em tempo de tempestades ou não, ele vai cumprir. Aí não precisamos temer, precisamos confiar. Fé e não medo deve ser nosso legado. A segunda coisa é por causa da presença de Jesus. Se nós o convidamos para estar na nossa vida, se ele está na nossa vida, o medo não deve ter lugar, embora seja uma natureza normal, né? Seja algo de natureza do ser humano. E aí que aquele barco varrido pela fúria do vento no profundo mar da Galileia, ele transportava o Filho de Deus, mesmo diante da tempestade. Costumo sempre dizer, o fato de Jesus estar no barco, isso não implica dizer que não haverá tempestade nem turbulência. Jesus estava no barco, o mar e o vento estavam agitados. Mas não poderiam afundar o barco que levava Jesus. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da própria natureza. Então, como é que aquele que controla a lei da natureza seria derrotado pela própria natureza que ele criou? Então, se Deus está conosco, é garantia de vitória. A gente passa pela tribulação, passa pelo vale da sombra da morte, passa por todas as adversidades que possamos passar, mas Ele vai estar conosco, não é? Ele garante estar conosco todos os dias até a consumação do século. E é interessante que o temor dos discípulos era infundado, porque Jesus estava com eles. Não havia razão para terem medo se Jesus estava com eles no barco. Então acreditamos que também não deve haver razão para termos medo quando Jesus está no barco da nossa vida. Ele disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falava não só dele estar naquele momento, mas quando ele fosse, enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade,
e estaria conosco todos os dias até então, quando isso aqui findasse. Precisamos entender que na jornada da vida enfrentamos mares revoltos. Isso, né, é fato, ventos contrários, perigo de toda sorte. Estamos enfrentando agora. Mas não precisamos temer, pois Jesus está conosco. Ele não nos prometeu ausência de luta, mas vitória certa. Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas companhia permanente. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. E aí, queridos, a falta de fé ou o exercício dela em nossa vida nos atrapalha de crescermos. Quando nós não exercitamos esta fé que precisamos exercer. As dificuldades, as interferências da vida, ela vem para fazer com que possamos crescer diante dela, fortalecer a nossa fé, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor Jesus. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Jesus estava dormindo na popa do barco, tranquilo. Na hora da tempestade mais convulsiva, alguém fica desesperado. Jesus estava tranquilo. Jesus dormia não porque desconhecia o perigo, mas porque confiava na providência e no cuidado do Pai. E aí que a gente aprende com Jesus que quando nós depositamos nossa confiança nele, mesmo agitado, a tempestade furiosa aí, com essa fúria toda, nós entendemos que o Pai vai ouvir nossas orações. E Jesus vai fazer calmaria na tempestade que está diante de nós. Nosso coração se enche de medo na tempestade porque se vazia de fé. Claro, se não há fé, nós ficamos à mercê da situação. Porque não estamos agarrados em alguma coisa. Precisamos agarrar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega. Essa dúvida que paira muitas vezes, será que Deus vai me ajudar? Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Esses questionamentos fazem com que essa fé ela fique meia camuflada. A gente não sabe se é fé, o que é exatamente. E quando estamos nessa dúvida, estamos perdendo a possibilidade de enxergar o grande escape que pode acontecer através da nossa fé, da nossa confiança depositada em nosso Deus. E aí, querido, nós precisamos aprender a descansar na tempestade, sabendo que ainda que a situação esteja fora do controle, está rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Ele tem controle em tudo, da nossa vida. Essa certeza é fé. Quando eu tenho essa certeza que tudo pode acontecer, mas o Senhor estará comigo, dando escape, não sei como. É aquilo que Abraão disse, eu não sei como, mas ele vai ressuscitar o menino. O menino é promessa, ele disse que era desse meu filho e que eu seria pai de uma grande nação. E ele agora pede meu filho, não sei como, é fé. Por isso Abraão foi chamado o pai da fé. É o que precisamos ter nessa difícil hora, principalmente de hoje. Fé. Tenha fé em Deus. Por causa do poder de Jesus. Por isso precisamos ter fé. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo também do seu poder. Às vezes é difícil a gente entender isso. Eu reconheço, isso é natural. Já vivenciei essa experiência também de medo, pavor, até que eu tive que me conscientizar e dizer, se eu tiver medo ou não tiver medo, as coisas vão acontecer. Precisa ter fé, não medo. O evangelista Marcos nos mostra que Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza. Jesus tem poder sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Mateus nos diz que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Por isso não precisamos temer, porque Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza nas horas mais difíceis da nossa vida. Queridos, fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, seremos dominados pelo medo, mas se nós olharmos firmemente para Jesus, teremos fé para triunfar na tempestade. Então olhe para o foco aqui, Cristo. Ele está lá na proa do barco. Ele é o nosso norte. Se formos dominados pelo medo, naufragaremos, mas se prosseguirmos com fé, com os olhos fitos em Jesus, triunfaremos. Essa é a fé que nos faz crescer. E aí precisamos, nesse mês, trabalharmos toda essa perspectiva, a fé que cresce.
Concluindo a minha fala nessa manhã, essa circunstância da pandemia, esse isolamento, toda essa conjunção, né, que temos vivenciado de valores inversos, que tem acontecido aí fora dessas má notícias do governo romano, tantas coisas. Isso alimenta a nossa fé de que forma? Ela enfraquece ou alimenta a nossa fé? Qual a perspectiva que nós temos hoje como igreja, diante de toda essa turbulência? Enfraquecemos ou fortificamos a nossa fé? Estamos numa retomada para os cultos. Esse momento de retomada vem alicerçar cada vez mais a nossa fé? Ou estamos correndo para a igreja porque estamos com medo? É o momento de pensarmos assim como os discípulos. Eram homens experientes. Mas Jesus disse, vocês têm pouca fé. Tímida a fé de vocês. E precisamos aprender. Não tenha medo, nem vergonha. E se em algum momento da sua vida perceber que a fé ela diminuiu e de repente você procura, cadê minha fé? Parece que eu perdi a fé. Não tenha medo. Não se preocupe com isso. Deus ele fará com que a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor estará sempre presente sobre as nossas vidas. O discípulo aprendeu com Jesus por certo. E com certeza acredito que em outras situações a sua fé não estava mais como aquela. As circunstâncias que houveram na vida dos seus discípulos, com certeza diante da fé, esse é Jesus. Porque a pergunta que fizeram, depois que Jesus repreende o mar e o vento, quem é este? Que até o mar e o vento ele obedece. Esse é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos garante estar conosco todos os dias, as horas mais difíceis das nossas vidas. Quando não percebemos, Ele está conosco. Quando não o vemos, Ele também está conosco. Porque essa é a sua promessa para aqueles que o temem, para aqueles que o servem. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que nessa manhã possamos estar refletindo. Você que vai assistir esse vídeo depois possa refletir nessa palavra. Que ela possa encontrar lugar no teu e no meu coração. Que as copiosas bênçãos do Senhor possam ser sobre a tua vida e sobre a minha vida. O amor de Deus, o Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo, Senhor, seja conosco, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, queridos. Fica na paz do Senhor. Paz, querido. Eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.